Jesus olhou para as pessoas e disse: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, e encontrará descanso para as vossas almas. Talvez quem possa ver um ato desse vindo de um homem pode imaginar mais que o maior ato já praticado da história. Mas Jesus era um homem extremamente paciente. A capacidade intelectual de Jesus era tão grande que ele era um artista nas palavras, um homem de um grande talento poético e de extrema simplicidade. Ele foi capaz de desafiar certas pessoas, de dizer para as pessoas e perguntar: quem dentre vós me convence do pecado? Nem mesmo dos seus piores inimigos foi capaz de lhe apontar um dedo, ou um erro, ou um pecado que ele tivesse cometido. A capacidade de Jesus era tão inteligente que ele era um artista nas palavras, um homem de um grande talento poético e longe de ser autoritário. Jesus ele atraía as pessoas para si, mas no entanto repelia algumas outras. Foi um homem que teve conselhos brilhantes para as pessoas da sua época. E é dentro desse conselho que nós iremos trazer uma mensagem positiva para você. Eu gostaria que você agora abrisse a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 31. Acompanha comigo. A gente vai ler o versículo 31, o 32, o 33 e o 34. No versículo 31 diz assim: Portanto, não fiqueis ansioso, dizendo: o que comeremos? O que beberemos? O que vestiremos? Versículo 32. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celestial sabe do que precisamos de tudo isso. Versículo 33. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Versículo 34. Portanto, não fiqueis ansioso por o dia, cuidará de si mesmo o seu próprio mal. Então, nós vimos aqui algo interessante, onde Deus está falando sobre um dos terríveis males que tem causado na vida de muito ser humano aqui nos últimos tempos. Isso, nós vamos falar sobre a ansiedade, a preocupação. Mas o que é a ansiedade? A ansiedade é você se preocupar hoje com algo que vai acontecer amanhã. Às vezes, coisas que ainda vão acontecer, ainda nem aconteceu e as pessoas estão se preocupando. E quando se preocupam exatamente com algo que ainda não aconteceu, quando vem a acontecer, a pessoa leva um choque, porque primeiro ele se preocupa o dia inteiro por algo que ainda não aconteceu, ou seja, ele acaba antecipando o seu sofrimento. E uma das coisas que a palavra de Deus ela quer dizer nesse versículo, ela diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu gostaria de esclarecer um pouco essa palavra, porque buscar o reino de Deus não é você ficar o dia inteiro lendo a Bíblia, ou seja, ocupar todo o seu tempo lendo a Bíblia. Não estou dizendo que você não precisa ler a Bíblia, entenda. É aquela pessoa que acha que, Estênio, quer dizer que agora eu vou ler a Bíblia, porque está dizendo buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
O reino de Deus, querido, é a justiça de Deus. O reino de Deus, primeiramente, nós temos que entender que o reino de Cristo não está aqui, nessa terra. O reino de Cristo está lá em cima. E quando Jesus diz buscai o reino de Deus, ele está dizendo que não é para você deixar as suas atividades do dia a dia, os seus compromissos no seu trabalho, na sua empresa, e ficar lendo Bíblia o dia inteiro. Não. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é sempre diante das circunstâncias, sempre diante da adversidade, dos problemas, você buscar aquilo que você tem dentro de você. Você tem que saber o que você tem dentro de você. Se dentro de você está estabelecido o reino de Deus, o reino de Cristo, você tem que buscar dentro de você aquilo que Ele lhe ensinou. Agora, um fator bem importante aqui, está exatamente aqui no versículo 34 da palavra, que ele diz assim: portanto, não fiqueis ansioso, porque o dia cuidará do seu próprio dia. Basta o dia o seu próprio mal. Então, o que Cristo quer dizer? Cristo, nessa palavra, ele está querendo dizer para nós não se preocupar com as coisas que vão acontecer amanhã, hoje. Porque a ansiedade é exatamente isso. É se preocupar hoje com as coisas, com os problemas de amanhã. Ou seja, Cristo está querendo dizer para você agora, nesse momento, que o que é para fazer hoje, faça hoje. E o que é para fazer amanhã, faça amanhã. Mas um dos grandes problemas do ser humano é em querer resolver problemas, talvez de 5 anos ainda, problemas que ainda tem 5 anos para se resolver, você quer resolver logo hoje, usando a sua própria ferramenta, as suas próprias mãos, a própria ferramenta do ser humano, e aí a pessoa acaba trazendo sofrimento e mais sofrimento para você. Eu quero trazer uma ilustração aqui, talvez uma ilustração cruel, mas eu vou trazer para mim essa ilustração. Vamos supor que o meu filho que é algo que eu não quero que Deus permita para mim. Vamos imaginar que o meu filho, ele sofreu um acidente. E aí eu recebo a notícia, vou para o hospital, começa a entrar dentro de mim aquele desespero. Começa a entrar dentro de mim aquela situação aonde eu começo a remoer dentro de mim, eu não sei como resolver. Mas uma coisa eu tenho como exemplo e quero passar para você. Quando eu li essa palavra, Deus criou uma cena, uma imagem, e eu estava dentro daquela imagem, dentro daquela cena, e eu passei dentro daquela cena a ser a vítima. É como que aquilo ali estivesse acontecendo comigo, e Deus me fez saber como que eu deveria resolver aquela situação. É como eu disse, o maior defeito do ser humano é não conseguir resolver os problemas. Por quê? Se eu estou diante agora de meu filho que sofreu um acidente e está agora no hospital doente, só há 2 coisas a fazer. Só há 2 coisas agora que eu tenho como fazer. Primeiro, por que 2 coisas? Por que 2 coisas? Primeiro que eu não sou médico. Segundo, que eu não conheço as habilidades técnicas de um ser humano.
Para isso que ficou os médicos e os hospitais. Então, as duas únicas coisas nessa situação que eu poderia fazer era ou orar ou dormir. Mas aí você me pergunta, Estênio, mas quem consegue dormir sabendo que seu filho levou uma barbada? Pô, querido, se você não conseguir dormir, pois que ore. Pois que apresente a Deus aquilo, aquela situação, aquele momento onde você não sabe como resolver, você passa a apresentar para Deus. Você passa a apresentar para Deus. Agora, se você não quer orar, vá dormir. E se você decidiu a orar, você ora, depois que ora, vai dormir. Aí você me pergunta, Estênio, mas como que eu posso, a mesma coisa, as pessoas se perguntam, como que eu posso dormir em uma situação dessa? Eu quero dizer para você que dentro dessas duas opções, se você decidir orar a Deus, apresentar aquela situação, e se você não apresentar a Deus e vai dormir, eu quero dizer para você que dentro dessas duas possibilidades, você está agradando a Deus. Por quê? Porque primeiro, se você orar a Deus apresentando essa situação do seu filho que levou um acidente, você está ali naquele momento demonstrando para Deus a fé que você tem. E está também, ao mesmo tempo, cumprindo com uns dos conselhos que o nosso Senhor Jesus Cristo nos disse. Aonde nós vamos abrir a palavra de Deus e nós vamos buscar essa resposta. Se você estiver orando naquele momento daquela situação, olha o que diz a palavra de Deus. Porque você está ali apresentando para Deus e o Espírito Santo de Deus, ele tem um propósito naquele momento quando você está apresentando aquela oração. Qual é? Romanos capítulo 8, versículo 26. Confira comigo. Diz assim: do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimidos. E quando você decide orar a Deus diante daquela situação, você está cumprindo a regra, você está cumprindo o mandamento. Se você decidiu dormir também, você está cumprindo a regra. As duas possibilidades, todas essas duas, se você fizer diante dessa situação, você vai estar demonstrando para Deus a confiança nele. A confiança nele. Agora, muitas pessoas não estão fazendo isso. Muitas pessoas não estão fazendo isso. O grande defeito, a tragédia, melhor dizendo, do ser humano, é que numa situação dessa, ele passa a noite inteira pensando, e vai trazendo aquele pensamento, algo negativo, e ele vai sofrendo, até chegar a um desespero. Mas por que acontece isso, Estênio? Por que acontece? Porque, infelizmente, muitas pessoas não conhecem Jesus Cristo. Porque as pessoas dizem conhecer a Cristo. Talvez só ouviram falar de Cristo. Mas conhecer a Cristo, queridos irmãos, não é você viver com a Bíblia debaixo do braço. Não é você ir para os cultos todos os domingos e assistir aquele sermão. Não. Não é você
sair nas ruas e evangelizar, não. Conhecer a Cristo é você praticar aquilo que Cristo ensinou para nós. Aqui Deus, Jesus, a palavra de Deus, está nos dando um exemplo. No livro de Mateus 6, versículo 31. E também em Romanos 8, 26, que o Espírito, o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, no momento enquanto estamos angustiados, enquanto estamos tristes, enquanto estamos passando por dificuldade. E precisamos ter um relacionamento com Cristo, precisamos ter um relacionamento com Deus, conhecer a Deus, conhecer a Cristo. E o que nós estamos vivendo por falta de conhecimento, pela falta de pessoas não ter trago para você a verdade pura, a verdade santa, o evangelho que liberta, o evangelho que cura. Muitas pessoas em uma dessa situação não sabem o que fazer e estão vivendo uma fé teórica. Precisamos ter uma fé prática. Porque uma fé teórica é muito bom, é uma maravilha quando tudo está bem, quando você tem emprego, quando você tem comida. Mas a fé prática você vai praticar quando está faltando tudo isso. Quando está faltando tudo isso, agora eu te pergunto, como fazer em uma situação dessa? Então, é a palavra, a mensagem que eu deixo para que você possa refletir, analisar, para que antes de você chegar em uma situação dessa, preparar a tua espiritualidade. Leia a Bíblia, procure colocar aqueles versículos, aqueles ensinamentos de Cristo dentro de você. Porque na hora que você for buscar, você vai encontrar a palavra de Deus dentro de você. Por isso que Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é a mensagem que eu deixo para você, tá? E se você estiver gostando dos nossos vídeos, clica lá no sininho, se inscreva e a gente vai estar trazendo muita novidade para você, muita palavra positiva para você, para que você cresça espiritualmente e venha se tornar uma pessoa melhor, tá? Também se você estiver gostando lá, clique lá no OK, tá bom? E eu agradeço cada um de vocês e até o próximo vídeo.